mais uma gravação do programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje estaremos entrevistando o Dr. Fábio Sesnick, formado pela USP e autor de diversos livros relativos ao assunto do entretenimento no Brasil e especialista nessa área. É um prazer estar com você aqui hoje, Fábio, e é presidente também de uma comissão lá no Instituto dos Advogados nessa questão do entretenimento. Na sua área de atuação, você pode nos explicar o que significa o direito do entretenimento? Parece assim, é uma coisa ligada à mídia, à imprensa, não é? Que o quarto poder que se fala, uma coisa tão temida, respeitada, amada e odiada e importantíssima cada vez mais. Você pode nos falar, por favor, sobre isso, Fábio? Primeiro, agradeço o convite para estar aqui, enfim, agradeço ao IASP, ao Tribunal de Justiça. O entretenimento, eu comentava até, é uma coisa que as pessoas me perguntam e dizem, bom, direito do entretenimento que você faz, o que é isso, né? Na verdade, dentro das atividades do entretenimento estão aí compreendidas todas as atividades ligadas ao tempo livre das pessoas, à criatividade, então atividade cultural, a atividade esportiva, todas as atividades, digamos, que andam um pouco paralela ao ser humano normal aí em suas atividades, que não é atividade profissional de muita gente, para outros digamos, exatamente o ramo de trabalho. E quando a gente fala em entretenimento, a gente está falando na publicação de livros, a gente está falando em programas de televisão, a gente está falando em filmes de cinema, a gente está falando nos atuais canais de vídeo por demanda, né, que a gente assiste aí pela internet, a gente está falando em música, tanto nos discos quanto nos concertos, a gente está falando em teatro, a gente está falando em dança, a gente está falando em ópera, a gente está falando em videogame, então, fora todas as modalidades esportivas que são verdadeiros eventos de entretenimento, né? Um jogo da NBA, uma partida de futebol, tudo isso são, na verdade, eventos importantes da atividade do entretenimento. E o papel do advogado é atuar, digamos, nessas atividades de diversas maneiras, né? Enfim, toda essa atividade, por exemplo, é organizada por empresas, então você tem um trabalho de societário. Todas essas atividades pagam tributos, então você tem um trabalho de tributário. Várias dessas atividades recebem fomento público, então você tem um trabalho grande de tributário, no caso de incentivos fiscais, e de direito administrativo, que é justamente para regular a relação do recebimento desses recursos via poder público. Essa atividade gera contenciosos de consumidor, de litígios entre promotores de eventos e tudo mais. Essas atividades geram um trabalho contratual grande. Então, para nós, quer dizer, praticamente todas as áreas do direito estão presentes na atividade do entretenimento. Alguns segmentos vão ser muito próprios do entretenimento, como, por exemplo, os direitos autorais. Esses fazem parte, digamos, ou talvez sejam a norma, que é a essência, né? Que é justamente aquela que protege a criação intelectual e aquela, na verdade, que permite que o autor possa, enfim, receber os proventos fruto da sua criação. Então, todas as atividades, digamos, compõem aí a gama de trabalho. Eu, particularmente, atuo no escritório onde a gente lida com esses temas todos, né? Então, quando pega uma empresa do entretenimento, a gente tenta entender, quer dizer, se está olhando sob viés trabalhista, é um trabalhista do entretenimento. Se é um tributário do entretenimento, que conhece digamos, as questões do meio. E assim são os advogados que militam nesse setor. É uma área bem específica, porém, são várias áreas específicas, na verdade, porque o entretenimento hoje é uma coisa que só tende a crescer, só tende a aumentar. As próprias mídias, o WhatsApp, por exemplo, que é uma coisa que se incorporou totalmente ao nosso dia a dia. A gente recebe enorme quantidade de mídias, até audiovisuais, de coisas, né?
E a cada dia é uma novidade nessa área. Você sabe que, completando essa sua questão, é muito interessante, porque assim, o que você vê nos diversos setores da economia, quando você fala, enfim, na maior parte dos setores econômicos, é uma discussão de retração, né? Ou seja, poxa vida, essa atividade está perdendo negócios e etc. E em vários casos, atividades econômicas inteiras que acabam sendo, enfim, extintas pela tecnologia, pela robotização, etc. O entretenimento, ao contrário desses outros setores, é um setor que só cresce. Há uma pesquisa que talvez seja a principal referência do setor, que é uma pesquisa feita pelaquela consultoria PricewaterhouseCoopers, e eles fazem uma medição em 54 países sobre a atividade do entretenimento e da mídia, como é que ela vai se desenvolver. E assim, há hoje uma previsão de que esse setor vai crescer algo como 4,3% ao ano no mundo inteiro. Os 4% índices é altíssimo. É muito alto. E para o Brasil esse índice é ainda maior, chega quase ele chegava a mais de 6% ao ano de crescimento. Com a crise brasileira, hoje está em 4,8%, 4,9%, ou seja, é um percentual maior que a média global no Brasil, e determinados segmentos econômicos estão tendo verdadeiros saltos quânticos. Por exemplo, para dar um único exemplo, a indústria de videogame nos próximos 5 anos, de acordo com essa pesquisa da Price, vai crescer a 16,5% ao ano. Então, o 4,85%, mais ou menos, que a gente vai crescer nos diversos setores da economia do entretenimento, de 2017 a 2022, ele é a média dos vários setores. Quer dizer, a gente tem segmentos econômicos, por exemplo, os livros. Os livros estão vendendo menos livros físicos, apesar do aumento da venda de livro digital. Então, o setor de livro está nessa questão da disrupção do papel e do eletrônico. Mas quando você fala no videogame, não, o crescimento é 16,5% ao ano. Então, o videogame e outros setores, televisão, puxam o crescimento dessa indústria no Brasil significativamente. Então, é um setor que ele de 20 anos ou de 10 anos para cá começa a ser mais visto, a gente, enfim, está tendo a oportunidade de falar dele, mas tenho certeza que nos próximos 10 ou 20 anos a gente vai falar muito mais, porque certamente vai passar a ser um peso para a economia muito mais firme, né? Não, e as coisas estão realmente crescendo. Você estava falando do videogame, eu fico impressionada com essas disputas que acontecem de videogames, que lembra aquele pão e circo romano, né? Até o local onde acontece, né? Com a participação das pessoas, é muito interessante, é um negócio novo que veio para ficar e que está se ampliando, né? E com prêmios assim, você pode comparar hoje os times de videogame quase aos jogadores de futebol, né? Que muita gente fala, recebem salários altíssimos e tal. Quer dizer, a premiação de alguns concursos, quer dizer, tem concurso de videogame pagando prêmios de 10 milhões de dólares. Você fala, poxa vida, que negócio, onde é que está esse dinheiro, né? Ou seja, está numa economia crescente, pujante. Você sabe que o Brasil, e aí, assim, o Brasil é claro, nesses mercados que a gente fala, um forte consumidor dessas atividades todas, mas também está assumindo nos últimos anos, graças a uma política constante de fomento público, uma atividade protagonista. No ano passado, por exemplo, um dos nossos desenvolvedores de videogame, que é uma empresa que fica no Rio Grande do Sul, teve um jogo na loja da Apple Store Global entre os 10 jogos mais acessados do mundo, ou seja, um dos jogos mais 10 acessados no ano passado foi produzido por uma empresa de desenvolvimento brasileira. Então a gente acha, claro, a gente vê, né, anda no transporte, aí no metrô, está todo mundo jogando jogos eletrônicos e tal, mas nós também não só consumimos, estamos hoje sendo uma indústria que produz esse tipo de coisa. Então produzimos televisão, produzimos videogame, produzimos música e estamos conseguindo chegar e transmitir as nossas coisas para as plataformas globais. Fábio, você falou na questão do fomento, dos incentivos fiscais. Como é que isso funciona? Olha, o Brasil estabeleceu, se a gente fizer uma mini digressão histórica, Faz uma mini digressão histórica, porque nós temos esse programa nosso, é muito assistido por estudantes de direito e as pessoas procurando áreas novas de atuação e tal.
é importante que a gente explique a origem, o começo das coisas. Para ir bem para trás, mas não demorando muito tempo, o fomento público ele existe há muito tempo e em quase todos os estados nacionais ele foi, digamos, a primeira, digamos, fonte de receita para os setores de cultura, do esporte, etc. Então, no Brasil... Você começou no Brasil mais voltado para o esporte. No Brasil você tem o fomento público, tanto em cultura quanto em esporte, eles datam da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quer dizer, quando eles aqui chegam, você tem a atividade esportiva ligada ao que seria a atividade militar, então o esgrima, o hipismo começam a ser praticados por decisão da corte nesse momento. Depois e você tem os equipamentos, inglês. O futebol, e você tem os equipamentos culturais, quer dizer, nessa vinda da família real, eles mandam construir a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes, mandam trazer a Missão Francesa, né, que aqueles artistas que vieram, enfim, encheram aqui. Para quê? Na época, óperas, né? Os teatros, tudo para atender aquela nobreza que se instalava no Brasil. 1808, é importante lembrar, 1812, não é? Exato. Nesse período, praticamente até o fim do século XIX, você basicamente ficou com o fomento simplesmente do Estado. Não havia uma elite privada forte o suficiente para também fomentar a atividade. Essa elite privada começa a se desenvolver no Brasil no fim do século XIX, início do século XX, e a gente vai ter, a partir de 1940, mais fortemente, uma elite privada que surge no Brasil, Francisco Matarazzo, Franco Zampari, Assis Chateaubriand e tantos nomes importantes que são responsáveis por uma onda privada de investimentos na atividade cultural. O Museu de Arte de São Paulo, feito pela Chateaubriand, o MAN, que foi feito pelo Matarazzo, o MAN do Rio de Janeiro, feito por Neomar Mondi Sodré e Paulo Bittencourt, que tinha um jornal lá no Rio, e por aí vai, sinfônicas, filarmônicas, o Bardi, e toda essa gente dá um impulso importante, digamos assim, para a atividade cultural, e na década de 70 começa-se a discutir e falar, bom, temos o poder público investindo, temos o setor privado investindo, não vale a pena criar fomento público? E aí, na época, o parlamentar, que era o Sarney, apresenta um projeto para se criar um incentivo público. Esse incentivo público, digamos, não é estimulado ou não consegue dar os seus passos durante o período militar, onde não interessava você ter essa interação entre cultura e setor privado diretamente. E a gente vai ter, em 1986, já na pós-abertura democrática, uma lei sancionada pelo Sarney, que então tinha sido o autor do projeto original, chamada Lei Sarney. E essa Lei Sarney de 86 é a lei que inaugura os incentivos no Brasil. Decorrente dela, em 91, a gente tem a Lei Rouanet, e essas leis acabam, na verdade, estimulando um conjunto de normas que hoje a gente tem no plano federal, nos estados brasileiros e nos municípios, estabelecendo incentivos em imposto de renda, em ICMS e em ISS e IPTU para financiar a atividade cultural. ISS e IPTU também? Das cidades também podem ser usados. Então, basicamente, o que hoje você tem? Você tem ainda o fomento público, que começa lá na família real, você tem ainda o fomento privado, ou seja, aquelas empresas que fazem os seus investimentos com recursos diretos dos seus caixas, e você criou uma miríade de alternativas, seja no plano federal, no estadual e no municipal, de financiamento da atividade cultural, esportiva e hoje transferido também para a atividade social. Então, no plano federal, a gente tem Lei Rouanet para a cultura, Lei do Audiovisual para a cultura, Lei do Esporte, tem o PRONON, que é um programa de assistência à prevenção e à pesquisa na área do câncer, o PRONAS, para a área justamente do deficiente, o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. Tudo isso compondo, por exemplo, só no plano federal, quase 10% do imposto de renda das empresas que podem ser destinados diretamente para essas atividades de cultura, de esportes sociais tão importantes no nosso país. Quer dizer, a empresa pode, digamos, ter autonomia sobre um percentual do seu imposto e decidir onde ele vai ser aplicado. Muito interessante, porque acaba com isso reforçando o caixa, né? Para que haja mesmo a continuidade dos programas.
no caso do boom que observamos no mercado de televisão, com vários programas brasileiros, conta pra gente como é que isso funciona, como é que isso reverte com esses financiamentos. E nós estávamos falando dessa questão também das televisões estrangeiras, com os programas estrangeiros. Nós estávamos conversando aqui antes do início do programa, e você estava dizendo da obrigatoriedade de ter as tais 3 horas diárias de programação brasileira. Como é que isso tem funcionado, Fábio? Funciona em primeiro lugar? E de que forma? Tem funcionado muito bem. Na verdade, o fomento ao audiovisual, né, aos programas de TV e a própria atividade do cinema, começam com a Lei do Audiovisual, que é de 1993, então sucedendo ali a Lei Rouanet, vem essa Lei do Audiovisual. Então ela cria, na verdade, digamos, a base do fomento a essa atividade. Em 2001, a gente tem a criação da Agência Nacional de Cinema, que é uma agência justamente para regular a atividade, a Ancine, que tem tido, ela é uma agência que tem um papel híbrido de fomento e regulação, mas, enfim, exerceu nesse início um papel muito importante, e vem exercendo até hoje, mas de organizar os fundamentos do fomento a essa atividade no país. Agora, o grande marco que vem aí do boom que você menciona é uma legislação que vem em 2011 que estabelece 2 coisas. A primeira é a obrigatoriedade de você ter conteúdo brasileiro na grade da televisão por assinatura. Então, na prática, você tem os canais que chamam canais de espaço qualificado, tendo que colocar as tais 3 horas e meia por semana dentro da sua programação, em horário nobre, e você tem a cada número de canais, digamos, estrangeiros, que criar, na verdade, um canal brasileiro, chamados CABEX, que são canais brasileiros de espaço qualificado, tipo Canal Brasil, tipo Canal Curta, tipo Cine Brasil TV, que são Box Brasil, que são canais que foram criados nas grades das diferentes operadoras para cumprir os canais de 12 horas de programação brasileira. Então, digamos, legislação de 2011 abriu, digamos assim, uma avenida para que as TVs comprassem conteúdo brasileiro. O que mais se criou junto com isso? Se criou também incentivos do chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que é nada mais do que um fundo abastecido por uma contribuição chamada Condecine, Contribuição para Desenvolvimento na Atividade Cinematográfica. Essa Condecine é uma CID, uma Contribuição de Intervenção em Domínio Econômico, na área de telecom e no próprio setor de televisão, que abastece esse fundo que financia a própria programação da grade. Então você tem hoje milhões e milhões de reais que são aplicados por essa contribuição do próprio segmento econômico na atividade. E uma última coisa, além disso tudo, em 2011 o mercado de televisão por assinatura é aberto, porque você não tinha a permissão de que as empresas de telecom participassem desse mercado. Então, desde 2011 para cá, a gente vê pacotes das várias operadoras de celular que oferecem televisão por assinatura fruto dessa legislação. E isso também tornou, digamos assim, aumentou e muito o volume de assinantes da TV por assinatura no Brasil e, portanto, o volume de assinantes que acessam conteúdos brasileiros e tal. Quer dizer, hoje você tem séries brasileiras que são famosas, né, na audiência, animação para televisão, que tem aí uma importância bastante grande na nossa grade. Fábio, então essa regulação que a gente está falando de cinema e televisão gerou um mercado de trabalho enorme, né? E um trabalho regulatório muito forte também. É isso, né? Bastante forte, porque hoje você tem, quer dizer, uma fiscalização da agência sobre todos esses canais, ou seja, os canais precisam cumprir esse tempo de programação e etc. na sua grade. Você tem uma fiscalização da agência sobre a aplicação de recursos que são oriundos dessas contribuições e são transferidos para os produtores culturais. Então, eles têm que prestar contas e a agência tem sido muito
rigorosa nessa direção. Então, claro, isso gera um trabalho... É isso que eu ia dizer. Para nós advogados e para aqueles estudantes e todos, né, que assistem ao programa, mas é incrível, porque você tem que fazer os contratos, você tem que, digamos, atuar na agência regulatória, recursos administrativos e etc. Um eventual trabalho de contencioso, porque não judicial, que vai questionar uma determinada decisão da agência. Então, tudo isso, digamos, movimenta também a atividade, né? E o que mais dá trabalho, mais do que contencioso, que existe, claro, bastante, mas é o trabalho também de consultivo, porque muita gente vai trabalhar nisso e fala, bom, ótimo, mas como é que eu preencho as regras, né? Como é que eu faço direito, né? Então, esse é uma coisa aí que diariamente, cada hora você ouve um projeto, uma coisa diferente. Porque tem a questão da proteção intelectual, né? Como é que isso funciona? Pois é, a questão da proteção intelectual e os direitos de autor no Brasil, né? Que eles são sempre da pessoa física, quer dizer, o criador é uma pessoa e eles têm o seu viés patrimonial e o seu viés moral, né? Que isso é muito importante porque é uma característica do direito latino, do direito brasileiro, né? No direito americano, essa coisa do direito moral não tem muita importância, quer dizer, você na prática criou, você vende, passa a ser do outro, a sua identidade pode ali se apagar no tempo. E o Brasil e os países latinos trabalham, digamos, frente a uma escola, né, a francesa e tal, do direito de autor, onde a importância do direito moral do autor ter o reconhecimento de que ele é o criador, de que ele é o autor desse trabalho, ela é muito firme, né? Então isso acaba levando demandas, quer dizer, digamos que o autor tenha lá o seu nome suprimido dos créditos e tal, quer dizer, isso traz uma série de demandas, inclusive para o tribunal e para o judiciário, onde o autor pleiteia, não, quero ter o meu reconhecimento, eu transferi os direitos patrimoniais, passaram a ser seus, mas eu sou o criador e eu quero estar ali assinando. Ô Fábio, e voltando à questão dos benefícios, dos incentivos, eles se restringem à atividade cultural? Olha, não, ou tem outros diversos e bacana, pelo que ele tem nas várias esferas, né? Então, por exemplo, os incentivos esportivos, que também, digamos, é um segmento que está dentro da atividade do entretenimento, ele há uma lei de incentivo federal importante, fomentando a área. E Eu você acho até tem que no também... Brasil pegou primeiro por aí, né? Pela questão esportiva e depois está puxando o cultural. Essa é a impressão que eu tenho, é isso mesmo ou não? Na verdade, o cultural puxou o esportivo. Foi inverso. As leis culturais vêm, quer dizer, a Sarney de 86, depois a Rouanet de 91. A primeira lei aqui de São Paulo de fomento ao ISS-IPTU é uma lei de 1990. Então, veja que vem dessa época, aí vem 93 a lei do audiovisual, 91 a lei do ICMS do Rio de Janeiro, e por aí começam a vir os incentivos locais e tal. A lei do esporte federal, que ela precede as leis estaduais de esporte, vem em 2006. Então ela já com a lei pegou a onda e esses outros incentivos todos, eles são bastante assim pós os mecanismos culturais. Acho que esses são os culturais acabaram virando hoje, pra você ter uma ideia, por exemplo, só na lei Rouanet, hoje é destinado mais de R$1 bilhão para a atividade do teatro, da música, quer dizer, e tem uma importância e um impacto que se você abre os jornais, por exemplo, e olha, peças de teatro, você vai ver que todos os anúncios das peças tem lá a Lei Rouanet. Se você vai aos museus, você vê Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, os museus todos, a USESP, tudo isso acontece por causa da Lei Rouanet e acontece por causa do PROAC, que é o programa do Estado. Quer dizer, a gente tem hoje essa riqueza, né, em São Paulo, é o centro nervoso da produção, muito fruto desses incentivos. Fábio, você é nosso convidado para continuarmos a debater ou conversar sobre esses assuntos que são tão ricos, tão importantes. E você teria alguma coisa a dizer nas suas considerações finais para quais são as perspectivas do futuro desse negócio, desse setor? Olha, as perspectivas são muito positivas, os números todos indicam como uma indústria crescente, o interesse de profissionais nessa área cresce seguidamente, as pessoas querem
militar na área. A gente tem tido uma atuação, quer dizer, eu pessoalmente, a convite do Zé Horácio, montei uma comissão no IASP de mídia e entretenimento, que é uma comissão aberta, quer dizer, as pessoas que nos escrevem e falam, olha, eu quero passar a me inteirar do assunto, a comissão, enfim, acolhe os interessados com todo o carinho e a gente conseguiu começar a fazer pela comissão uma revista chamada Revista de Mídia e Entretenimento, que é esta daqui. Nós já estamos na número 3 e é muito interessante para nós, como advogados, começar a produzir doutrina nessa área, porque aqui você tem, enfim, artigos que se aprofundam, que vão discutir natureza jurídica ligado a, por exemplo, e detalhes, né? Mas assim, o que seria discussão de incentivos fiscais, se pode, por exemplo, ou não fazer uma sessão exclusiva para uma empresa que usa incentivos. Esse assunto, por exemplo, está discutido aqui. O streaming, né, que a gente hoje ouve música nos aplicativos de música, o que ele é? Ele é execução pública, há uma decisão do STJ nessa direção já, então, ou seja, esses temas, eles estão no judiciário, eles estão no trabalho dos advogados e eu acho que o IASP traz com essa revista e com a nossa comissão, digamos, a vanguarda da discussão desse tema em matéria de debate jurídico, né? Então, portanto, a todos a audiência do programa, né, um convite para que, enfim, participe e tal, e o IASP e a nossa comissão estão abertos à participação de todos. Agradeço muito a sua participação, importantíssima, e, como disse, fica aberta a participação para outras oportunidades que nós tivemos. Foi muito enriquecedora, muito esclarecedora. Muito obrigada. Obrigado eu. Código de Honra termina por aqui. A semana que vem estamos de volta. Muito obrigada a todos.